Olá pessoal, então vamos continuar aí. Questão de número 27. Em relação aos ativos de uma entidade, assinale a afirmativa correta. Em relação aos ativos, né? A gente já viu aquele tripé lá do ativos, recursos controlados, decorrente de eventos passados, do qual você espera obter benefício futuro. Aí ele fala aí, são representados por todos os bens e direitos da entidade. Pessoal, isso aqui é falso. Por que isso aqui é falso? Porque a empresa pode ter um bem que seja de propriedade dela, mas que ela não controle, ela não assuma os benefícios daquilo ali. Aí vai estar registrado aonde? No ativo de outra empresa. Então presta atenção, você não precisa ter a propriedade para que você tenha um ativo, desde que obedeça lá aquele tripé. Recursos controlados, decorrente de eventos passados, do qual se espera obter benefício futuro. Então ele fala, são representados por todos os bens. Não, você pode ter bem que não seja, né, não faça parte do seu ativo. A gente vai ver aí a parte do arrendamento mercantil financeiro, no qual o dono, ele tem bens que é de propriedade dele e não está no ativo dele. Vai estar no ativo de quem? Do arrendatário, certo? Olha lá, cuidado com esse negócio aqui, né? São representados por todos os bens de direito falso. A mensuração a valor de mercado é proibida. Não, né? A gente vai ter alguns ativos que vai ser avaliados ao valor de mercado, né? A gente tem, por exemplo, o estoque, o custo ao mercado dos dois o menor. A entidade deve ter a posse para reconhecê-los, né? Ele não precisa, né, ter a posse, ele precisa ter o controle, né, e que gere benefícios. Portanto, falso. Você pode ter muitos ativos, bens que estejam em propriedade dos outros. Os ativos representam a origem de recursos próprios da entidade. Isso aí é falso, né? Porque aqui nós temos o ativo, aqui nós temos o passivo e aqui nós temos o PL. Essa parte toda de cá é o que? São as origens. Essa parte do ativo são as aplicações, certo? E em contabilidade isso que é o equilíbrio. Para que você aplique alguma coisa, você tem que ter uma origem de recursos, certo? Origens são iguais à aplicação. E essa origem é formada pelo passivo propriamente dito, que é o que? O capital de terceiros e o capital próprio, essa origem de recurso, certo? Isso aqui vai ser a base de tudo, origem igual a aplicação igual a origem. A gente tem que o ativo é igual ao passivo mais o PL, equação fundamental da contabilidade. E as origens, além dessas contas patrimoniais, nós temos a receita, que é uma conta de origem. Então, quando a gente agrega isso aqui com conta de resultado, nós temos aplicações, né, e origens. Aplicações vai ser ativo mais despesa é igual às origens, passivo mais PL mais receita. Essa é a equação fundamental mais alongada, com contas patrimoniais e com contas de resultado, certo? Aqui nós temos ativo é igual a passivo mais PL, certo? Equação ativo mais despesa, seja, né, as aplicações, vão ser iguais às origens, passivo mais PL mais receita, certo? Então, o que é que significa, né? Isso que já, se você, por exemplo, muitas vezes, você tem receita maior do que despesa. Se você tem receita maior do que despesa, para que isso aqui seja igual, o que é que acontece, pessoal? O ativo ele vai ter que ser maior do que o passivo mais o PL, né? Para que isso aqui, ativo mais despesa, seja igual ao restante, certo? Então isso aí é a base de tudo. Ativos não representam origens de recursos. Ativo vai representar o quê? Ativo representam aplicações de recursos. Portanto, item falso. A entidade deve ter a expectativa de que eles irão trazer benefício futuro para ela. Né? Tem que ser provável que eles irão trazer benefício para que a gente, né, tenha um ativo. Então, em relação aos ativos de uma entidade, assinale a afirmativa correta. A entidade deve ter a expectativa de que eles irão trazer benefício futuro. Tá aqui o grande coisa foi todos, representados por todos os bens. Não, normalmente são os bens de direito da entidade. Mas você, pode ter bens que seja de propriedade de outro e que seja registrado em sua empresa, certo? Desde que você tenha o quê? Os benefícios e o controle daquele bem. Portanto, a entidade deve ter a expectativa de que eles irão trazer benefício futuro para ela. Alternativa correta, letra E. Ok. Questão 28. Assinale a opção que indica
em uma empresa de roupas um exemplo de ativo circulante no balanço patrimonial de 31/12/2013, certo? Uma empresa de roupas. Uma empresa de roupa, ele quer que isso se classifique no ativo circulante. Adiantamento a diretor que deverá ser recebido, né, em 1/2/2014. Você adiantou dinheiro a diretor e isso irá, né, ser recebido em 2014. Então, isso é um direito. Mas como foi venda, empréstimo, adiantamento a pessoas ligadas, e eu falei quando é essa parte de recursos, né, você considera-se sempre como não usual, então isso aí, né, vai estar no ativo não circulante. Lembra? Eu falei venda, aquela parte de empréstimo e adiantamento de dinheiro, né, quando for dinheiro que a empresa não é normal que ela fique emprestando dinheiro, né? Valor a receber de um cliente em 1/1/2015, ativo não circulante. Empréstimo obtido com vencimento em 1/2/2014. Isso aqui vai ser o quê? Passivo. Passivo circulante. Venda de um ativo imobilizado para uma sociedade controlada com vencimento em 1/9/2014. Mesmo vencendo em 1/9/2014, isso aqui vai ser o quê? Isso aqui vai ser ativo não circulante. Porque preencheu aqueles 3 requisitos. Venda, né? Atividade não usual, vendeu imobilizado para uma pessoa ligada. Contas a receber de uma empresa, de outra empresa. Contas a receber de outra empresa lá, que não seja pessoas ligadas, com vencimento em 1/10/2014. Então essas contas a receber, com vencimento no exercício subsequente, isso aqui vai estar onde? No ativo circulante. Portanto, questão 28, alternativa correta, letra E. Tomar cuidado com essas operações de empréstimo, de adiantamento, né? Quando falou, emprestou dinheiro a diretor, adiantou dinheiro a diretor, não fique querendo que ele fale a operação não usual não, que não vai te falar. Questão 29. O contador de uma empresa incorreu em erro no reconhecimento da despesa de amortização de um ativo intangível, não considerando o valor residual de 40% de seu valor contábil. Pessoal, quando ele... Olha só, vamos supor que um ativo intangível ele tinha um valor de 100 mil. E ele não considerou esse valor residual. Então, se ele não considerou esse valor residual, na hora que ele foi amortizar em 10, vamos supor, em 10 anos, ele levou quanto de despesa? Ele levou 10 mil. E se ele tivesse considerado esse 40%, ele não iria depreciar todo os 100 mil. Porque o valor que você vai depreciar, a gente vai estudar aqui no ICP6, é o valor de aquisição, outro valor que substitui o valor de aquisição, menos o valor residual. Então, nesse caso, a gente iria diminuir dos 40 mil. Só iria amortizar 60 mil e 10% iria ser quanto? 6 mil. Então, o que foi que aconteceu? Era para ele ter levado 6 mil de despesa. Mas ele levou quanto? 10 mil. Então, o valor da despesa que ele levou foi a maior. O valor da despesa foi a maior, consequentemente, despesa maior significa o quê? Lucro menor. E lucro menor, consequentemente, significa o quê? PL menor. Certo? Então, esse erro gerou num período o seguinte efeito no patrimônio da empresa antes de efetuado qualquer ajuste de regularização. Subavaliação do ativo, né? Subavaliação do ativo, o ativo que ele, né, era para estar com uma, né, a amortização acumulada de 6 mil, ele ficou com uma amortização acumulada de 10 mil. Então o ativo está superavaliado ou subavaliado? O ativo está menor. O ativo está menor, ele depreciou, amortizou mais aquele ativo. Então o ativo está menor também. O ativo está menor, certo? Então subavaliação do ativo e subavaliação do PL. Por que o ativo está menor, Silvio? Porque aquela amortização vai gerar uma amortização acumulada, que nesse primeiro caso aqui ele amortizou em 10 mil, porque ele errou, não considerou o valor residual. Quanto era para ele ter amortizado em 6 mil, certo? Então o ativo ficou menor em 4 mil nesse caso. Superavaliação do lucro líquido, não. Subavaliação do ativo e superavaliação do PL, não. O PL ficou o quê? Subavaliado também. Então aumenta as despesas, diminui o lucro, diminui o PL e diminui o ativo. Esse caso de você, né, amortizar um item no intangível ou depreciar um imobilizado sem considerar o valor residual.
Então, portanto, a alternativa correta, letra A. Questão 30, né? Durante o mês de dezembro de 2013, uma empresa realizou as seguintes transações. Contratou e pagou o seguro dos caminhões que serão usados para transporte por 2 anos a partir de janeiro de 2014, no valor de 24 mil. Isso aí foi uma transação, essa primeira aí. Comprou material de escritório a ser utilizado pelos 6 meses seguintes, por 600. Fechou o contrato para aluguel de um galpão que será utilizado nos negócios da empresa por 1 semestre, a partir de fevereiro de 2014, por 1.200. Considere que até 2013 a empresa não possuía outras operações classificadas como despesas antecipadas. Com base nas informações acima, o valor da despesa antecipada no ativo circulante. Despesa antecipada, o ativo circulante, ele é dividido em 3 subgrupos ali. Quais são, Silvio? O disponível, os direitos realizáveis até o término do exercício social subsequente ou no curso do exercício social subsequente e as despesas antecipadas. Você pagou uma despesa e não aconteceu o fato gerador. Então você vai ter direito de usar aquilo ali, né? Se tiver mais de 1 ano aí. Então contratou e pagou o seguro dos caminhões que serão usados pelos transportes por 2 anos, de 24 mil. Aí, quando chegou em dezembro de 2013, ele vai ter pago aquela despesa antecipada? Vai. Mas só que ali você vai ficar seguros a vencer, que é uma conta, né, patrimonial, terminado aí em verbo, no infinitivo, de 12 mil no ativo circulante, porque é o que vai vencer em 2014, e outra parte lá no ativo não circulante, o que vai vencer em 2015, correspondente àquele seguro pago antecipadamente. Aí ele quer saber no ativo circulante. No ativo circulante, daquela primeira operação, só 12 mil. Certo? Comprou material de escritório a ser utilizado pelos 6 meses seguintes por 600. Se vai utilizar nos 6 meses, pessoal, aquilo ali vai ser despesa, certo? Vai ser despesa ali, ó. Utilizado nos 6 meses seguintes, material de escritório, né? Isso aí, se fosse você utilizar por um período maior aquele material, né, a gente poderia até, né, se fosse o caso, imobilizar aquilo ali. Mas, como, ó, é material de escritório, isso aí vai ser material de consumo. Material de consumo é o quê? É despesa, certo? Despesa. E fechou o contrato para aluguel de um galpão que será utilizado nos negócios da empresa por 1 semestre a partir de fevereiro de 2014. Né? Vai ser usado por 6 meses, então a gente ali não vai ter, né, naquele momento, despesa antecipada em 2013, naquele exercício. Considere que até 1/2 a empresa não possuía outras operações classificadas como despesa antecipada. Com base nas informações acima, o valor da despesa antecipada no ativo circulante. Só vai ser o primeiro que vai gerar despesa antecipada. Despesa antecipada de quanto, Silvio? De 12 mil. Os 2 outros não vão gerar despesa antecipada. Perfeito? 12 mil aí, alternativa correta, letra A. Vamos aí para a próxima questão. Questão 31, pessoal. Vamos lá, né? Assinale a alternativa que indica as contas que são classificadas como patrimoniais, integrais e em agente consignatários concomitantemente. Então vamos ver essa classificação de contas, né? A classificação, pessoal, né? Temos 3 principais classificações e nós temos a teoria personalista. A teoria personalista divide as contas em contas de quê? Em contas do proprietário, certo? E contas do agente, né? E conta dos agentes. Esses agentes, por sua vez, divididos em agentes correspondentes e agentes consignatários. E contas do proprietário vai ser o PL e suas variações. O PL e receita e despesa, que ao fim e ao cabo vão para o PL. PL, receita e despesa. Agentes correspondentes são os bens e direitos para com terceiros e consignatários, os bens. A teoria materialista divide as contas em contas integrais e contas diferenciais. Integrais e contas diferenciais. Integrais são as mesmas contas dos agentes. Né? Vão ser as contas de ativo, de passivo e de PL. São contas integrais. E as contas diferenciais são as mesmas contas do proprietário na teoria personalista. E quais são? PL e suas variações. PL, receita e despesa. E a outra teoria, a teoria contemporânea, que é a teoria, né, patrimonialista. A teoria patrimonialista divide as contas em contas o quê? Contas patrimoniais,
que são as contas de ativo, passivo e PL. Integrais não, integrais são as contas de ativo e passivo, né? Ativo e passivo, PL são diferenciais. Então aqui nós temos integrais bens, né, e direitos e obrigações para com terceiros. PL é conta diferencial, corrigindo aí. Teoria patrimonialista, ativo, passivo e PL, e as contas, né, na teoria conta patrimonial, e as contas de resultado, nós temos aí as contas de receitas e as contas de despesas. Ele quer as contas que sejam, né, patrimonialista. Patrimonialista, as contas de ativo, passivo e PL. Aí, integrais, ativo e passivo. E agente consignatários. Então, na realidade, se você for olhar, agente consignatário está ali, que são os bens, né? Aí, quando você tem as contas integrais, ela, além de pegar essa dos, né, agentes consignatários, que estão aqui dentro, agentes consignatários, ela pega aqui dos agentes correspondentes. Então aí nós temos as contas integrais, elas englobam todas as contas dos agentes consignatários, porque vai ser agentes consignatários e agente correspondente, as contas integrais, certo? E essa teoria patrimonialista ainda engloba mais. A teoria patrimonialista, né? A teoria patrimonialista vai englobar tudo, vai ser, né, agentes consignatários, que são os bens, agentes correspondentes, que são obrigações, né, direitos e obrigações para com terceiros, e ainda quem? O PL. Então, patrimonial ali vai ser tudo, integral vai diminuindo, e agente consignatário, como ele quer que seja tudo concomitantemente, vai ser o quê? Se foi agente consignatário, com certeza é integral e com certeza é patrimonial. Agora, pode ser patrimonial, não ser integral e não ser agente consignatário. Agora, se foi agente consignatário, bens, com certeza vão ser integrais e com certeza serão patrimoniais. Então, o que me interessa aí vai ser o quê? Vão ser os bens. Clientes não me interessa, é o quê? Um direito para com terceiro, obrigação para com terceiro, isso são agentes correspondentes. Beleza, é até integral, né? Mas não é, né? Agente consignatários. Salários a pagar, agente correspondente, ele quer que seja concomitantemente agente consignatário, não vai ser. Receita e despesa, não vai ser agente consignatário, porque isso aqui vai ser o quê? Né? Na teoria personalista, resultado é conta do proprietário. Aí vem, ó, estoques é um bem, banco conta movimento é um bem numerário, e veículo também é um bem. Então, na alternativa D, nós temos todos bens. Se temos bens, ali são agentes consignatários. Agentes consignatários, pela teoria, né, personalista. São contas integrais também, claro. Eu já falei que, né, os agentes consignatários né, vão coincidir com tudo. Então, automaticamente são integrais e também são patrimoniais. Portanto, questão 31, alternativa correta, letra D de dado. Questão 32. A corrente de pensamento contábil, que adota como teoria fundamental a personificação das contas, divide o patrimônio. Personificação das contas e a teoria personalista. Divide as contas em contas de quê? De resultado e patrimoniais? Não, isso é a teoria patrimonialista, Silvio. Integral e diferencial, isso é a teoria materialista. Contas do proprietário e conta dos agentes, agentes consignatários e agentes correspondentes. Portanto, a alternativa correta, letra C. Integrais e patrimoniais não, proprietário de resultado também não. Próximo, questão 33. Quanto às situações patrimoniais existentes, assinale a afirmativa correta. Um fato permutativo com contas patrimoniais de ativo e passivo resultará numa variação positiva ou negativa na situação líquida inicial. Pessoal, vamos ver os fatos. Os fatos, eles vão poder ser fatos permutativos, são aqueles fatos que não alteram o PL quantitativamente. Então, um fato permutativo, ele está me dizendo aí, resultará numa alteração no PL para mais ou para menos, falso. Fato permutativo não altera quantitativamente o PL, falso, né? Os fatos, eles podem ser permutativos, eles podem ser modificativos. São os fatos que alteram o PL quantitativamente e pode ser modificativo aumentativo ou modificativo diminutivo. Modificativo aumentativo receita, modificativo diminutivo despesa, certo? E temos os fatos mistos. Os fatos mistos que são fatos permutativos e modificativos simultâneos. Tem a permuta e altera a situação líquida quantitativamente.
E esses mistos também, eles podem ser mistos aumentativos ou mistos o quê? Diminutivos. Portanto, aí, um fato permutativo com contas patrimoniais de ativo e passivo resultará numa variação positiva ou negativa. Falso. A equação fundamental da contabilidade de uma situação patrimonial favorável será composta por patrimônio líquido igual a ativo mais passivo. Situação favorável, eu tenho que patrimônio líquido não é igual a ativo mais passivo, não. É igual a quem? Ativo menos passivo. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Portanto, falso. E quais são as situações possíveis? Ativo maior do que esse passivo exigível, nós vamos ter uma situação superavitária, ativo igual ao passivo exigível, PL é igual a zero, situação nula, e ativo menor do que esse passivo exigível, situação deficitária ou situação de passivo descoberto. O ativo, ele pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero. O passivo também, ele pode assumir qualquer valor maior ou igual a zero. Não pode ser negativo, nem ativo, nem passivo. Agora o PL, ele pode assumir qualquer valor, maior, menor ou igual a zero o PL. Agora a única coisa que o PL não pode ser, pessoal, é menor do que o ativo. Se o PL é justamente a diferença entre ativo menos passivo, quando o passivo for zero, o PL vai ser igual ao ativo. Quando o passivo for um número maior do que zero, o PL vai ser menor do que o ativo. Então o maior valor que o PL assume é igual ao ativo. E quando é que isso vai ser? Quando o passivo for zero. Certo? PL pode assumir qualquer valor maior, menor, igual, jamais pode ser maior do que o ativo. Beleza. O resultado do exercício, quando a despesa for maior que a receita, provocará um patrimônio líquido negativo, mesmo quando o patrimônio apresentar saldo inicial positivo. Ok, né? O resultado do exercício, quando a despesa for maior que a receita. A despesa for maior que a receita, vai provocar o quê? Um prejuízo no exercício. Um prejuízo no exercício. Mas isso significa que o PL vai ser negativo? Não. O prejuízo no exercício significa que a situação líquida no final vai ser menor que a inicial. Mas no início poderia ser 200 mil e agora ser 190. Ele vai diminuir, certo? O resultado negativo diminui o PL, mas não transforma o PL em negativo. Portanto, falso. Uma situação líquida de passiva descoberta é quando o saldo do patrimônio líquido está negativo, verdadeiro. E o ativo positivo, né? E o ativo positivo, sim, o ativo tem que ser, né? Ele vai ser um ativo positivo, né? Beleza, vamos deixar isso aqui, ó. O resto é falso. Uma situação patrimonial inconcebível é quando o passivo é maior que o ativo. Desde que o ativo esteja positivo, falso. Esse aqui é concebível. O passivo pode ser maior que o ativo, né? E o ativo ser positivo, né? E não é inconcebível nada, é verdadeiro, pode acontecer. É uma situação de patrimônio a descoberto, PL a descoberto, né? Passivo a descoberto, né? Você tem um ativo de 100 e um passivo de 120. Né? Isso é um passivo descoberto. E ele disse que é inconcebível quando o passivo é maior que o ativo, desde que o ativo seja positivo. Não. O ativo é 100 e o passivo é 120, isso é possível. O PL vai ser negativo. Então, uma situação líquida de passiva descoberta é quando o saldo do PL está negativo e o ativo positivo. Você tem um ativo, mas você tem um passivo o quê? Maior. Né? Portanto, alternativa correta, letra D de dado. Questão 34. Observe as contas: fornecedores, imposto a recuperar, reserva de lucros, adiantamento, salários, estoque, custo de venda e receita no período. Assinale a alternativa que indica a equação contábil que representa o método das partidas dobradas em relação às contas listadas. Como assim, Silvio? Questão, né? Esquisita, apresenta o método das partidas dobradas. Partida dobrada que não há débito sem crédito, não há origem sem aplicação, certo? Então, fornecedores é conta de passivo, imposto a recuperar de ativo, reserva de lucro de PL, adiantamento de salário ativo, estoque ativo, custo de venda resultado e receita do período resultado. Então, para que isso indique, então tem contas patrimoniais e conta de resultado. Para que isso indique a equação patrimonial, o que é que a gente viu? Ó, a origem igual a aplicação. Então, ativo mais despesa vai ser igual passivo mais PL mais o quê? Mais receita. O que é que nós temos de ativo aí, Silvio? Nós temos de ativo impostos a recuperar, adiantamento de salário e estoque, certo? Impostos a recuperar, beleza, estoques, né? E adiantamento de salários. Então isso aí mais a conta de despesa, custo de venda. Imposto a recuperar, adiantamento de salário, estoque e custo de vendas.
Todas essas aqui são o quê? São aplicações, que vão ser contas de ativo e conta de quê? De despesa. Ativo mais despesa são aplicações. Vão ser iguais a origens. Quais são as origens? Passivo, fornecedor, PL, reserva de lucros e receita do período. Então a alternativa B está certinha. Você ficava até sem saber o que era que a questão queria. Mas, ou seja, equação contábil. Equação contábil a gente vai ter o que ativo é igual a passivo mais PL, a origem igual a aplicação, ou então a alongada, ativo mais despesa é igual passivo mais PL mais receita. Portanto, a alternativa correta, letra B de bola. Questão 35. Assinale a alternativa que apresenta o registro de um fato misto aumentativo. Misto aumentativo, né? Vamos ver aqui os fatos mistos aqui rapidinho. Se você tem um recebimento de uma duplicata, qual é o lançamento do recebimento de uma duplicata? Você recebeu. Você vai debitar a caixa e credita duplicatas a receber. Esse lançamento aqui é um lançamento o quê, Silvio? Esse fato aqui é um fato que, né? Esse fato é um fato, pode deixar aqui, né? Esse fato, débito de caixa e duplicata a receber, isso é um fato permutativo, não altera o PL, certo? Um fato permutativo. Agora, pessoal, esse aqui é um lançamento núcleo de um recebimento de uma duplicata. Se essa duplicata for recebida fora do prazo, você vai receber mais. Vai ter o quê? Juros ativos. E se ela for recebida antes do prazo, você vai conceder um desconto. Esse desconto é um desconto concedido. Desconto concedido ou simplesmente desconto passivo, que é uma despesa. Então esse é o lançamento núcleo do recebimento de uma duplicata. Fato permutativo. Agora, se você receber, depois do prazo, vai ter uma permuta e vai alterar o PL para mais. Então, permutou e alterou o PL é misto. Misto o quê? Aumentativo. E se receber antes do prazo e conceder desconto, altera o PL, existe permuta. Então vai ser um fato que misto, mas vai ser um fato misto que vai ter uma despesa misto diminutivo, certo? Isso é recebimento de duplicata, com juros e com desconto. Agora, se for pagamento de duplicatas, o pagamento de duplicatas, o lançamento núcleo é esse, débito, duplicata pagar e crédito de caixa. Isso aqui é um fato o quê, Silvio? Esse é um fato permutativo. Agora, se você vai pagar a duplicata depois do prazo, você vai pagar com juros, e esses juros são ruins, juros passivos. Aí, isso aqui passou a ser um fato, permutativo com alteração do PL. Logo, passou a ser um fato misto. Misto que diminuiu, misto com despesa, é misto o quê? Diminutivo. Certo. E se você pagar antes do prazo, você vai ter um desconto obtido, um desconto bom, um desconto ativo, que é uma receita. Então, se você pagar antes do prazo, vai ter uma permuta, vai aumentar o PL. Portanto, isso aqui vai ser um fato misto aumentativo. Isso aí são os exemplos de fatos, né? Que você vai ter, tanto no recebimento como no pagamento, fora do prazo e antes do prazo. Silvio, se eu receber uma duplicata no prazo ou pagar no prazo, isso é lançamento de que fórmula? Primeira fórmula. Um débito e um crédito. Como é o lançamento de segunda fórmula, Silvio? É um débito e 2 ou mais créditos. E o lançamento de terceiro, 2 débitos e 1 crédito. E quarta, mais de um débito e mais de um crédito. Certo? Beleza. Então, assinale a alternativa que representa o registro de um fato misto aumentativo. Eu debitei caixa, eu creditei clientes e creditei juros ativos. Ele está me dizendo esse fato aqui. Logo, letra A aí, debitou caixa, creditou clientes, creditou duplicados a receber e creditou juros ativos. Que fato é esse? É um fato misto aumentativo. Ele quer justamente isso, um fato misto aumentativo, Silvio, letra A. E letra B, débito de caixa, beleza. Débito de desconto concedido e crédito de clientes. Que fato é esse? Esse aqui, débito de desconto concedido, débito de caixa e crédito duplicado a receber. Esse segundo é um fato misto, mas é um fato misto o quê? Misto diminutivo. Débito de banco, crédito de fornecedores e crédito de juros passivos. Isso aqui não poderia acontecer nunca. Por quê, Silvio? Porque você está acreditando uma despesa e despesa é sempre debitada. Você não pode creditar despesa, e aqui você creditou, só pode creditar despesa em 2 situações. Quais são? No encerramento do resultado do exercício, que você vai encerrar a despesa, transferindo o saldo para a apuração do resultado do exercício, ou então se houver erro que você tem que estornar. Fora isso, nos lançamentos normais, despesa é sempre debitada e receita é sempre creditada. Errado. Letra D, débito de clientes, beleza. Débito de
caixa e crédito de juros passivos. Esse lançamento de novo creditor juros passivos, Silvio. Eu sou aluno do portal, eu não admito creditar juros passivos. Aí o último aí, débito de caixa, crédito de receita de vendas pelo valor do custo. Vendeu a mercadoria pelo mesmo valor. Se você vender a mercadoria pelo mesmo valor, isso é um fato o quê? É um fato permutativo. Portanto, questão 35, alternativa correta, letra A. Pessoal, nessa aula de hoje nós resolvemos essas 35 questões aí, todas da FGV. Sei que a aula, é aquela aula de ambientação, sei que você já está no nível melhor, mas essa aula a gente tem que dar uma nivelada, Agora, nas próximas aulas, nós vamos apertar fundo aí nos pronunciamentos. Pode ter certeza que você vai ficar esperto para resolver qualquer questão de pronunciamento contábil aí cobrado pela FGV. Beleza? Um grande abraço e até a próxima aula.